Vou colocar aqui, ó. Problema 1. Com esses dois aqui, eu acho que a gente vai ter construído o que a gente precisa para resolver aqui. Vamos lá. Um carro se move de modo sua posição Vamos lá então, turma. Alguém sabe a resposta desse problema aqui? Um ou dois? Soma os dois, divide por 2 ali, né? 1,5. E aí? Alguém quer defender aí e explicar o argumento aí de por que dá 1, por que dá 2? Pera aí, ó, fala aqui. Pera aí. A velocidade seria o coeficiente angular do gráfico? Isso. Exato. E aí, você acha que dá conta, 1 ou 2? 1. Por quê? Porque vai ser o ΔY sobre ΔX. Beleza. ΔY seria 1, porque foi de 0 até 1. O S de t, né? O S de 1 segundos, que é o gráfico, né? O gráfico da posição. Mas aí, e função do então tempo. calma aí, ó. Já identifiquei um problema no seu raciocínio. Você falou, foi de 0 até 1. Só que eu quero saber a velocidade em t igual a 1. Então, não importa os instantes anteriores. Eu quero saber o seguinte, meu irmão, quando eu olhar no relógio t igual a 1, qual que é a velocidade do cara? O que você está querendo fazer é tipo uma velocidade média de 0 até 1. Então, se a pergunta fosse, qual que é a velocidade média dele de t igual a 0 até t igual a 1? Aí o que você está esboçando aí estaria certo. Mas eu falei, não quero a média de 0 a 1. Eu quero saber o seguinte, eu olhei no relógio em t igual a 1, qual que é a velocidade dele naquele instante? Pegou a diferença? Instantânea. Isso. Foi o que eu falei aqui, ó. Essa que é a diferença do problema que a gente está resolvendo agora. Eu quero a velocidade no instante e não uma média. Alguém quer justificar aí por que dá 2? Tá aqui, ó. Pega aí, pega aqui. Ah, mas derivar não, nós nem sabemos derivar ainda, nós vamos aprender daqui a pouco. Pera aí. Quer... Não, fala aí, tem que falar no microfone, rapaz, se quiser falar. Manda aí. É porque eu Arthur, pensei... né? Arthur. Eu pensei na definição de derivado que você deu na aula passada e pensei em usar ela, que faria mais sentido. Mas aí você chegaria em quê? Em qual resposta?
seria 2t, alguma coisa assim, seria 2, então. Porque seria 1. Boa. Eu também roubou aqui, usou definição de derivada. Dá para resolver? Alguém quer dar alguma outra explicação? Eu pensei alguma coisa. Pega aí. Eu poderia fazer o ΔY sendo o S0 mais uma variação da distância. E o ΔT sendo o T0 mais uma variação do tempo. Daí eu faria com que o ΔT e o ΔS se aproximassem de zero. Boa. Chegando na solução. Beleza. Aí, você construiu um raciocínio maneiro, cara. É mais ou menos o que a gente vai fazer. Então, olha só. Qual que é o lance? Se o que eu sei é calcular só, eu vou resolver esse problema de 3 formas diferentes, cara. E aí, em cada uma delas, a gente vai percebendo qual que é a natureza real por trás da solução do problema, beleza? O que eu vou fazer? A primeira é, bicho, o cara tá aqui. Eu quero saber a velocidade dele nesse instante, certo? Aí eu vou começar com o raciocínio aqui do nosso camarada, que é, bicho, eu não sei calcular a velocidade instantânea. Então, eu vou calcular, por exemplo, ao invés de entre 0 e 1, vou fazer diferente. Eu vou calcular a velocidade média entre, por exemplo, t igual a 1 e t igual a 2. Fala, mas você não quer saber nesse instante? Mas eu vou pegar a média, e se eu for talvez enxugando mais essa média aqui, talvez eu chegue mais próximo da velocidade exata do nosso camarada. Esse que vai ser o raciocínio. Então, por exemplo, digamos que eu vou pegar aqui, ó, t2, o próximo instante é 2 segundos. Lembrando, o que eu vou estar calculando o tempo inteiro? Deixa eu colocar aqui, ó. A definição básica aqui de cinemática, cara. A velocidade média, ela é definida como sendo o ΔS, beleza? Sobre ΔT. Que no nosso caso, então, vai ser a posição em t igual a 2, beleza? Menos a posição em t igual a 1 sobre t2 menos t1, beleza? Só que o nosso t1 e a posição também aqui em 1, a gente já sabe. O t1 é 1 segundo e a posição em 1 segundo é 1 ao quadrado, é 1 também. Então a nossa conta vai ser isso aqui, ó. Posição em 2, que eu ainda não sei qual é esse instante, a gente vai trabalhar várias possibilidades aqui. Posição em 1 é 1, t2 menos t1, que é 1. Então, meu raciocínio vai ser, cara, eu só sei calcular a velocidade média, então vamos começar fazendo essa conta aí, lembrando que a função da posição nossa é essa aqui, S de t é igual a t ao quadrado. Então, por exemplo, vou fazer uma tabela aqui para a gente tentar entender o que vai acontecer com esse valor de velocidade, beleza? No fundo, o que a gente vai acabar calculando aqui é um limite. E esse processo aqui que a gente vai fazer, presta atenção, porque qualquer limite você calcula fazendo isso. É trabalhoso, que a gente tem que montar uma tabela inteira, etc e tal, a gente vai desenvolver outras ferramentas melhores, mas esse processo sempre vai funcionar. Então tá, vamos pegar aqui, ó, o T2. Primeiro instante que eu vou pegar, então eu vou calcular uma velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 2. Então, meu primeiro instante aqui vai ser o 2. Beleza. Quem que é o meu ΔT? Meu ΔT nesse caso vai ser um ΔT de 1 segundo, beleza? T2 menos T1 vai ser aqui, ó, 2 menos 1, beleza? Quem que é minha posição em t igual a 2? Minha posição em t igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Beleza? Acompanha aqui então. Quem que é meu ΔS? Meu ΔS é, se a posição em t igual a 2 é 4, meu ΔS é 4 menos 1, 3. E quem que seria a sua velocidade média? Sua velocidade média é você dividir o ΔS pelo ΔT. Então é 3 dividido por 1. Então só para a gente destacar, o tempo inteiro com a velocidade média, eu vou só pegar esse cara e dividir por esse aqui. Beleza? Isso é a nossa velocidade média. Então vai ser 3 metros por segundo. Deixar só sem unidade mesmo. Aí você poderia falar, cara, uma primeira aproximação para a velocidade do cara nesse instante aqui seria 3. Que eu deixo passar só 1 segundo, você fala, pô, 1 segundo é pouco tempo, o cara não deve ter andado tanto assim. Então se eu calcular essa velocidade média nesse intervalo de 1 segundo, não deve ser tão distante assim da velocidade dele naquele instante. Mas que ele está acelerando e tal, não sei o quê. Beleza. Só que aí você sabe que essa aproximação vai ficar tão melhor quanto menor for o intervalo de tempo. Então vamos dizer que agora, ao invés de eu deixar passar 1 segundo, eu vou deixar passar 1/10 de segundo. Fala, pô, bicho, já vai ficar melhor a minha conta. Porque eu observo o cara em t igual a 1, deixo passar 1/10 de segundo, que é, pô, um estralo, e calculo essa velocidade média. Você concorda comigo que essa nova velocidade média vai estar mais próxima da velocidade dele naquele instante. Beleza ou não? Então vamos fazer essa conta. Se eu deixei passar 0,1 segundos, e eu comecei em t igual a 1, então agora eu estou em t igual a 1,1, beleza? Em t igual a 1,1, qual que é a minha posição? Acompanha aqui, depois você anota, só para você não se perder, senão acho que você vai se perder nessa tabela aqui, ó. Então, deixei passar 1/10 de segundo, estou em t igual a 1,1, minha posição 1,1 ao quadrado, 1,21,
beleza? 1,21. Meu ΔS, então, 1,21 menos 1, que é onde eu estou aqui, vou até botar aqui, né? As posições aqui. Pronto. Esse aqui é o eixo de posição. Esse camarada, em t igual a 1, ele está na posição 1, né? 1 ao quadrado e na posição 1. Beleza. Nosso ΔS aqui, né? 0,21, que seria 1,21 menos 1. E quem que é a minha velocidade média? Isso aqui dividido por isso, beleza? 0,21 é o deslocamento do cara, dividido por 0,1 dá 2,1. Então, 2,1 metros por segundo seria a velocidade média do cara entre t igual a 1 e t igual a 1,1, nesses 1/10 de segundo. De acordo? Beleza? Tá. Aí vamos melhorar. Você fala, cara, e se eu deixar passar aqui então? Dá pra melhorar esse negócio aí, né? Se eu deixar passar aqui 1/100º de segundo. Então, meu ΔT vai ser 0,01. Fala, pô, cara, aqui nós vamos ter uma conta maneira. Aqui, provavelmente, eu vou estar bem próximo da velocidade do cara nesse instante. Porque aqui, cara, o próximo, eu estou trazendo o T2 para cá, né? Então, sei lá, digamos que o T2 aqui agora seria 1,01 segundos. Então, eu deixei passar 1/100º de segundo. Então, esse cara, ele andou uma distância muito curta. 1/100º de segundo é nada. Então, fazer essa média, velocidade média, vai estar muito próximo da velocidade real dele nesse instante. Concordo? O argumento é esse. Então tá, vou deixar passar 1/100º de segundo. Se eu estou começando em t igual a 1, então eu vou para t igual a 1,01, beleza? Qual que é a minha posição nesse instante de tempo? T ao quadrado, quanto dá esse negócio aí? 1,01 ao quadrado? Alguém faz para nós aí. Eu chutaria aqui 1,201. Vê aí. Não vai dar... 0,201. Beleza. Verdade. 1,0201. Pronto. Então essa aqui é a posição que o cara andou nada, né, bicho? O cara saiu da posição 1 metro para a posição 1,02. Então esse cara andou tipo 2 centímetros. Então eu tô analisando um tempo tão curto, mas tão curto, cara, que quase não dá tempo do cara andar. Eu chegava na velocidade dele naquele instante. Beleza. Minha velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 1,01 seria, então, isso dividido por isso. Dividir por 0,01 seria a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, isso aqui vai virar 2,01. Beleza? Então, vou só anotar. Nosso ΔS, né? Seria isso menos 1, que é a posição do cara. O ΔS, então, seria 0,0201. Velocidade média, esse cara multiplicado por 100, né? Dividido por 1/100º, mesma coisa que multiplicar por 100, vai dar 2,01. Tá de boa? Só com isso aqui, cara, talvez você se sentiria confortável em arriscar dizer que, cara, a velocidade do cara nesse instante deve ser 2, beleza? Vou fazer só mais um caso, mas você já tá vendo para onde a coisa tá indo? Vamos dizer o seguinte, cara, eu quero ser ainda mais preciso. Então eu vou deixar passar 1/100º de segundo, 0,001 segundo, beleza? 1 milésimo, desculpa, 1/100º foi aqui. 1 milésimo de segundo. Fala, cara, então... O cara saiu daqui, bicho, eu tô fazendo a velocidade média, ele andou, sei lá, cara, talvez ele vai ter andado 1 milímetro, uma coisa muito pequena, beleza? Então, o meu intervalo de tempo agora, se eu tava em 1, vai ser 1,001, beleza? Minha posição, aqui, ó, minha posição nesse instante de tempo é o tempo ao quadrado. Esse camarada aqui ao quadrado, alguém confirma aí, mas eu acredito que vai dar 1,001. Boa. Então tá aí. Quem que é o meu ΔS, então? Meu ΔS se eu vim parar aqui e comecei na posição 1 metro, é isso menos 1, beleza? Isso menos 1 seria 0,002001, beleza? E quem que seria, então, minha velocidade média? O ΔS dividido pelo ΔT, vou dividir por 1 milésimo, mesma coisa que multiplicar por 1000, 1, 2, 3. Vai dar 2,0001. Pode ser ou não? E aí você meio que já sacou um padrão aqui, cara. Você poderia fazer, cara, vamos botar um ΔT de 0,0000001. Sacou? Mete uns 10 zeros aí. Irmão, você vai achar que sua velocidade média vai ser 2,0000001. Sacou? Então você poderia fazer mais uma vez ou outra se você quisesse, mas você mais ou menos sacou que, meu irmão, no limite, né? Aí vai entrar um nome estranho já aqui que a gente vai ter que sonorizar. Então, o que significa isso? Eu poderia fazer, cara, 50 linhas dessa tabela aqui. E você ia observar que quanto mais próximo de zero
o meu ΔT chega, e por que ele não pode ser exatamente 0? Porque eu teria uma divisão por 0 aqui, né? Daria um pau. Eu tive que montar uma tabela. Por que você não fez só a conta? Porque a conta é uma divisão por 0, cara. Então eu precisei fazer um negócio mais braçal aqui para eu entender para onde que essa conta está indo. Então o que é um limite, cara? Em alguma medida ele é uma operação que permite você entender o que está rolando com uma função matemática, isso aqui é uma função matemática, por exemplo, em intervalos em que ela não está definida. Porque eu não posso fazer uma divisão por 0 exatamente. Mas é que eu estou querendo entender, eu não estou querendo dividir por 0 porque eu sei que isso aí é pecado. Eu estou querendo entender, cara, o que acontece quanto mais próximo de 0 eu chego aqui. Aí essa tabela conta pra gente. E aí, cara, talvez você se convença que no limite aqui, ó, quando o ΔT tiver muito próximo de 0, então de novo, não estou falando que o ΔT não é igual a 0, isso significa que ele está tendendo a 0, que ele é muito próximo de 0. Talvez você desconfie que a sua velocidade aqui, ela vai tender a 2. Vou botar aqui a 2 metros por segundo. Beleza? Que foi a resposta que alguns deram aí. De fato, a resposta desse problema é isso. A velocidade do cara, nesse instante, é exatamente 2 metros por segundo. Mas então o que a gente fez? Cara, eu não sei calcular a velocidade de um instante específico, eu só sei calcular a velocidade média, então eu faço uma velocidade média desse cara, só que eu faço o intervalo de tempo em que eu avalio essa média ser tão próximo de 0, mas tão próximo de 0, de modo que a velocidade do cara vai ser praticamente naquele instante. Isso é um negócio muito doido, cara. O Newton dizia, uma vez que perguntaram para ele o que ele estava desenvolvendo, ele falava, cara, o que eu desenvolvi foi um jeito de calcular e medir o movimento no instante em que ele acontece. Olha que bonito, é isso que você está fazendo, cara. Porque a média, como o nosso camarada falou aqui, cara, eu vou calcular a média entre 0 e 1, entre 1 e 2, beleza. Então o que você está fazendo? Você espera o movimento acontecer, eu deixo o movimento acontecer de t igual a 1 até t igual a 2. E eu calculo uma velocidade média naquele instante. Mas agora, o que você quer fazer é medir o movimento no instante em que ele acontece. Então você tem que fazer uma média em que seu ΔT é muito próximo de 0, 0,000000001, certo? De modo que aquela velocidade média vai ser praticamente a velocidade no instante. É esse que é o desafio, cara. O que a gente quer aqui é medir o movimento no instante em que ele acontece. Se você der um intervalo de tempo, é fácil, meu irmão. Calcula a velocidade média aí nas primeiras 2 horas, nos primeiros 10 segundos. Beleza, cara, tá fácil fazer a conta. Agora, no instante em que ele acontece, cara, o ΔT é 0. Aí a conta tem que ser um pouquinho mais bem trabalhada, porque não é tão trivial. Beleza? Faz sentido? Então, beleza. Nessa primeira solução, porra, montei uma tabela, tá ali. Essa velocidade tá com cara de que ela vale 2 metros por segundo. Beleza. Agora, eu vou fazer uma segunda solução para esse problema aqui, ó. Então, solução 2. Essa solução, ela vai ser um pouco mais algébrica. Isso aqui é para você ter uma intuição. Você poderia falar, cara, como é que eu faria se resolver esse problema sem precisar montar uma tabela, um monte de número, que a gente ia precisar usar calculadora, umas contas meio esquisitas e tal, né? Pegar 1,001, levar ao quadrado, poderia ser ao cubo. Dependendo da função, poderia ser tirar a raiz cúbica desse negócio. Então são contas que não são muito triviais você fazer no braço, certo? Como é que eu faria só fazendo conta mesmo na mão, no braço aqui, sem precisar fazer umas contas esquisitas? Então vai ser esse segundo método. O que eu faria? Compõe um raciocínio, que esse aqui vai ficar um pouquinho mais abstrato. Por isso que eu fiz esse aqui, para você ter a intuição do que está acontecendo. Eu falei o seguinte, eu falei, bom, vamos lá. A nossa ideia é essa daqui, vamos partir dela. Minha ideia é calcular uma velocidade média, beleza? E a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza. O que eu quero, cara, é que esse ΔT ele seja muito próximo de 0. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer, vou colocar as informações aqui, né? O meu T1, então eu vou começar a calcular a minha velocidade média a partir do instante 1 segundo, que é o que a gente tinha aqui, beleza? Então eu começo a partir daqui. E o meu T2, ao invés de colocar vários valores diferentes, que foi o que a gente fez na tabela, eu vou dizer que o meu T2, ele é o T1 mais um delta. O que seria esse delta? Esse delta é um número que você escolher. Por exemplo, aqui, nesse caso, o meu delta foi 1, né? Porque eu peguei T1, que é 1, mais 1, então o meu T2 foi 2. Aqui o meu delta foi 0,1, né? Que aí o meu T2 virou T1, que é 1, mais 0,1. Na terceira linha o meu delta foi 0,01, ou seja, o delta é um número que eu escolho. Ele pode ser grande, 1 segundo, ele pode ser muito pequeno, beleza? Aí a gente vai ver que ele só não pode ser 0. Então eu tenho um pouquinho mais de generalização nessa forma de fazer a conta aqui. O delta vai ser o número que a gente quiser. Então beleza, o meu T2, só para ficar claro aqui, então ele é T1 mais delta, ou seja, ele é 1 mais delta, já que o meu T1 é 1. Tá de boa? Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou jogar isso na conta
e depois eu vejo o que acontece com essa conta quando o delta é muito próximo de zero. Se eu puder, eu falo que o delta é zero mesmo. Mas você vai ver que não vai dar, porque falar que o delta é zero seria dividir por zero e isso aí vai dar um problema. Então tá, então acompanha aqui, vamos fazer essa conta. Minha ideia é, cara, eu vou fazer uma conta de velocidade média, beleza? Para um intervalo de tempo, ΔT, T2 menos T1, qualquer, e depois eu vejo o que acontece quando esse intervalo de tempo vai a zero. Então já vou até escrever aqui, ó. O nosso ΔT, que é T2 menos T1, vai ser o quê? T2 é 1 mais delta, então vou botar aqui, ó, 1 mais delta, beleza? Menos T1, que é 1. Então isso vai dar o quê? Delta, beleza? Então a minha conta vai ser, ó, delta desse, S2 menos S1, sobre ΔT, e o ΔT é quem? Delta, beleza. Quem que é o S2, cara? Qual que é a posição do cara? Vamos lembrar? A posição dele é T quadrado, beleza? Então a posição dele em T2 vai ser o quê? T2 ao quadrado. A posição dele em T1 vai ser T1 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo delta. Quanto que vai dar essa velocidade média? T2 ao quadrado. Então a posição em T2. T2 ao quadrado é 1 mais delta ao quadrado. Beleza? 1 mais delta ao quadrado. Menos T1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Beleza? 1 ao quadrado, joga ali. Ok. Isso aí vai estar dividido por delta. Aí, você já viu que de cara, não dá para você fazer exatamente o que você gostaria, que é, cara, o que eu quero mesmo é quando o delta for zero. Porque aí, se o delta for zero, irmão, eu vou ter a velocidade média em... Média não, né? Vai ser a velocidade instantânea em T1. Porque eu estou fazendo uma média entre T1 igual a 1 e T2 igual a 1. Eu falo, pô, bicho, aí é a velocidade do cara ali mesmo. Mas aí não vai dar certo, porque se o delta for zero, você viu que você não consegue fazer a conta. Beleza? Então, eu até quero fazer ele para zero para eu entender para onde que essa conta vai. Só que jogar zero direto aqui não dá. Esse vai ser o problema fundamental de calcular limites. Ah, o limite de alguma coisa quando o x vai a zero. Você fala, beleza, eu vou sapecar x igual a zero. Você vai sapecar, você vai ver que você vai ter uma divisão por zero, você vai ter um negócio esquisito, você vai ter um monte de coisa estranha. Então você vai ter que massagear a equação, manipular ela, até esse problema de dividir por zero, de coisas que você não pode fazer na matemática, desaparecer, para depois você falar que o delta vai para zero, você entender para onde a conta vai. Então, aquele problema que a gente tinha era qual? O delta nunca vai ser exatamente zero, tá? O que eu quero é que ele seja o número mais próximo de zero que eu puder imaginar. Mas dependendo de cara, se você pegar que ele vai para zero, eu não consigo entender para onde a conta vai. Esse que é o problema, beleza? A gente vai massageando a equação aqui. Beleza, faça essa conta então, cara. Isso aqui vai ser um produto notável. Quadrado primeiro, isso mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, delta ao quadrado, menos 1, dividido por delta, beleza? Esse cara aqui simplifica. Quanto que vai dar a nossa velocidade média, né? Então você vai ter 2 delta mais delta ao quadrado, tudo isso dividido pelo delta. O delta não é zero, então não tem problema eu dividir por delta em cima e embaixo e cancelar um termo aqui, beleza? Quanto que ficou isso? 2 mais delta. 2 mais delta. Então olha que doido, cara. A minha velocidade média, beleza? Entre T1 e T2, entre dois instantes T1 e T2, tal que o ΔT é igual a esse delta, ela é o quê? Ela é 2 mais delta. O que isso aqui quer dizer, cara? Essa equação, se você quiser pensar, ela é a fórmula que gera os resultados dessa coluna aqui da tabela, beleza? Veja se não é isso. Quando eu escolho, lembra que esse delta, presta atenção aqui, esse delta, ele é o nosso ΔT, beleza? O intervalo de tempo entre T2 e T1, a medida dele vale delta. Então olha que doido. Quando o nosso delta é de 0,1 segundo, então eu deixei passar 0,1 segundo, a minha velocidade média é 2 mais delta, 2 mais 0,1, tá aqui, 2,1. Quando o meu ΔT é de 0,01, a conta está me dizendo que a minha velocidade média é 2 mais delta, 2 mais 0,01, 2,01, beleza? E por aí vai. Se o delta, beleza? ΔT é de 1 milésimo de segundo, 0,001, a conta me diz que a velocidade média vai ser 2 mais isso, 2,001. Então, de fato, isso aqui até dá um pouquinho mais de solidez porque a gente estava desconfiando, né? Que é o quê? Pô, bicho, se o meu delta, então, for de 0,0000001, a minha velocidade média entre T1 igual a 1 e T2 igual a esse cara vai ser 2,0000001, beleza? Então, olha o que essa conta está me dizendo.
Lembra que o delta não é zero. Ele não pode ser, teria divisão por zero, eu cancelei isso aqui, então ele não é zero. Mas, quanto mais próximo de zero o delta tiver, mais próximo de 2 a velocidade média vai estar. De modo que eu poderia meio que extrapolar, aí esse é o passo mais abstrato, né? Eu poderia dizer que, pô, bicho, se eu pudesse fazer então o delta ir para zero, o que eu não posso, esse número seria, cara, 2. Porque se esse cara for o número mais próximo de zero que você puder imaginar, 0,003001, a sua velocidade média é 2,0003001, você fala, cara, isso aí é praticamente 2, né? Vamos ser sinceros, sacou? Então eu diria, aí qual que seria a conta? A gente diria que a velocidade instantânea, aí vai aparecer pela primeira vez aqui essa notação, ela seria o limite quando o delta vai a zero desse número aqui, da minha velocidade média. Faz sentido? Ou seja, a velocidade no instante, ela é o quê? Ela é exatamente a sua velocidade média, só que no limite em que o ΔT é zero. Se o ΔT está indo para zero, está mais próximo de zero possível, cara, então você vai ter o cálculo da velocidade naquele instante. Certo ou não? Faz sentido essa ideia? Beleza. Então você vai ter o seguinte, ó, então eu tenho que calcular o limite, quando o delta vai a zero, de Vm, que é quem? 2 mais delta. Aí, cara, por mais que você nunca tenha visto essa anotação, é uma anotação meio nova, basicamente o que você está querendo dizer? Meu irmão, o que acontece com essa expressão quando o delta for o número mais próximo de zero que você puder imaginar? Aí eu te pergunto, cara, você vai somar 2 com algum número, e esse número é o cara mais próximo de zero que você pode imaginar. Quanto é o resultado dessa conta? Porra, 2, bicho. Sacou? 2 mais 0 é quanto? 2. Ah, mas o delta não é 0. Sim, mas a ideia é, quanto mais próximo de 0 ele tiver, mais próximo de 2 essa conta vai estar. Então eu digo que no limite em que o delta vai a 0, esse resultado vai para 2. Beleza? Sacou? Então esse aqui é um jeito de fazer exatamente a conta que a gente fez aqui na tabela, sem precisar talvez montar a tabela, fazer um monte de coisa, um monte de cálculo, não sei o que e tal. Inclusive, como eu disse, né, o que está por trás da tabela, se isso aqui fosse uma planilha do Excel, qual que é a fórmula matemática que gera essa coluna? A fórmula matemática que gera essa coluna é justamente essa daqui, beleza? Então isso aqui é meio que a engenharia por trás dessa forma de resolver o problema. Perfeito? Estão convencidos aí, a galera que estava com dúvida na última aula aí, de que esse método agora funciona, que não é tão gambiarrado assim? Tá de boa? Pera aí. Como você chama mesmo? Lucas. Vai passando por ali, fazendo favor. Eu só tava com uma questão assim, essa tabela que você fez, se fosse resolver isso de forma mais gráfica, seria parecido com aquele problema que a gente resolveu do capítulo 2, de pegar as secantes e aproximar com a tangente? Cara, vamos lá, deixa eu fazer um esboço aqui. Geometricamente, o que está acontecendo aqui, né? Basicamente, deixa eu ver. Vou desenhar ali que vai ser melhor. Deixa eu pensar. Não, acho que... aqui vai dar. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, cara? Se eu for pensar num gráfico, então assim, isso aqui eu fiz uma tabela, aqui eu fiz um processo algébrico, mas o que isso significa geometricamente? Geometricamente é o seguinte, ó. Eu tenho uma função S de t. E aí, como é que seria o gráfico dessa função? O gráfico dessa função seria uma parábola, né? Com o vértice na origem e tal, não sei o que, seria um negócio assim, ó. A parábola vem aqui assim, vou desenhar só essa parte, que é a parte positiva. Então, essa aqui seria a nossa parábola, beleza? Centrada na origem, vértice na origem e tal. O que eu estou fazendo, cara? O que eu estou fazendo eu estou calculando uma velocidade média, ΔS sobre ΔT, a partir de T1 igual a 1. Então, T1 igual a 1. Vamos pegar ele aqui. Digamos que o instante 1 está aqui, ó. Esse aqui é o seu T1. Vou até botar assim, ó. T1 é igual a 1. Então, esse aqui é o ponto. Beleza. Aí eu tenho uma certa posição aqui, ó. S1, beleza? Que seria 1 ao quadrado. Ok. O que eu fiz? Nessa linha aqui, o que eu fiz foi... Beleza, se o T2 for 2, digamos que eu vou estar aqui nesse ponto aqui. Se o T2 for 2, beleza? T2 é igual a 2, pum, tá aqui. Beleza, o que você vai ter? O que você vai ter é a reta secante que corta esses dois pontos. Não é isso? Beleza. Quando eu calculo o ΔS sobre o ΔT, o que eu estou calculando é a inclinação dessa reta que corta esses dois pontos. Então, ó, ΔS sobre ΔT, que é esse resultado, o 3, o que é esse 3? Esse 3 é o coeficiente angular dessa reta, beleza? Aí o que eu fiz? O que eu fiz, cara, foi fazer o T2 tender a T1, né? Por que eu estava fazendo? Eu estava fazendo o ΔT, que é o delta, e a zero.
Porra, se o ΔT vai para 0, significa então que o T2 vai tender a 1 mais 0, ele tende a 1, né? Então, o que eu estava fazendo aqui nessa parte, qual é o T2? Ele vai a 1,1, 1,01, 1,001, então o T2 está ficando cada vez mais próximo do T1, que é 1. Então, o que eu fiz foi empurrar esse cara para cá. Por quê? Porque quanto mais próximo o T2 estiver do T1, então vamos chegar a hora que ele está aqui, ó, sacou? Tá beijando aqui o T1. Significa que essa reta, que é secante a esses dois pontos, ela se aproxima de quem? Da tangente, que é o que você quer, né? A velocidade instantânea seria a reta que tangencia a curva. Então, geometricamente, o que a gente estava fazendo era isso aqui. Eu pego um ponto que é o T1, pego o outro que é o T2. Quando eu faço essa conta aqui, eu estou calculando o coeficiente angular dessa reta. E quando eu faço o T2 tender ao T1, eu estou fazendo essa reta secante se aproximar da tangente. No limite em que esse delta vai a 0, o que você está fazendo? O que significa esse número 2? Esse número 2, cara, ele é exatamente o coeficiente angular dessa reta que tangencia a função em t igual a 1. Beleza? Ou seja, é exatamente aquilo que a gente estava fazendo na outra aula. Só que eu fiz de um jeito para ficar mais fácil de sacar, né? A gente fez uma tabela, fez uma conta, mas geometricamente é isso que está sendo feito. Oh, legal. Então, ou seja, a gente acabou de fazer o quê? Bonita essa daí, né? Oh, bonito demais. É. Tem movimento o negócio, assim, é muito bonito. Mas aí, de novo, volta aquela frase do Newton, né, cara? O que ele fez? Ele desenvolveu um método para medir o movimento no instante em que ele acontece. Ô, bicho, se eu tivesse com a manga curta aqui, vocês iam ver que eu estava arrepiado. Porque é isso que você fez, cara. O que significa medir o movimento no instante em que ele acontece? Eu não posso ter mais 2 pontos, eu tenho que ter um ponto só, cara. Porque o que significa ter 2 pontos na sua curva? 2 pontos são 2 instantes de tempo. 2 instantes de tempo, você está calculando uma velocidade média. Agora, medir o movimento no instante em que ele acontece, cara, é nesse ponto. Então, você tem que fazer um ponto se aproximar infinitamente do outro. Quando o ΔT for 0, você conseguiu medir o movimento no instante em que ele acontece. E você faz isso através do limite. Pegou? Porra, isso aí foi bonito, hein, galera? Sim ou não? Demais. Pô, vocês estão mortos, velho. Não, se nós estiver aqui e não conseguir apreciar a beleza do negócio aqui, aí nós vamos pra casa, pô. Eu acho que a gente ficou aqui em silêncio, porque a gente tava maravilhado com o Tava negócio respeitando, aqui, né? Pô. Beleza, tava admirando e respeitando o processo, correto. Boa, boa. Lucas, né? Isso. Boa, boa. Como você chama, mestre? Gabriel. Gabriel, pode deixar esse microfone aí do lado aí, se alguém perguntar, você vai passando aí. Aí, ó, a galera aí, pode ir aí, já pode distribuir então, que já surgiu. Identifique-se, meu nobre. João Paulo. João Felipe, Paulo. o negócio que eu tô ficando encucado é com a... Tudo bem que isso aí a gente tá vendo a matemática, mas é com a unidade de medida dessa velocidade média 2 mais delta. Quando dá o quê? Desculpa. Unidade de medida. A unidade de medida. Ah, tá, no caso, Ah, tá, porque parece que eu tô somando, tipo, uma velocidade com um tempo, Isso, né? exatamente. Tá, deixa eu pensar aqui. É porque, no fundo, cara, o que eu tô fazendo é somar só a parte numérica, porque assim, vamos lá. Aqui, vamos supor que eu colocasse as unidades de medida desse negócio aqui. Então aqui ia ser metro por segundo e aqui ia ser segundo. Então eu ia cortar já segundo com segundo. A minha resposta vai sair em metro. Entenda que esse delta que eu tô colocando ali, então, a unidade de medida já foi simplificada, então o delta é só o número associado àquela grandeza. Ah, sim. Entendeu? Eu não tô somando metro com segundo, não. Pegou? Uhum. Tá de boa? Agora, olha que doido, cara. O jeito mais fácil de resolver esse problema, porque esse aí não é possível que ninguém pensou, cara. Então, a solução 3, terceira solução para o problema, seria o seguinte. Esse problema, cara, vocês poderiam ter resolvido com muita facilidade, sem nem saber a noção de derivada, simplesmente sabendo cinemática. Movimento, isso aqui, que movimento que é esse descrito por essa função? Isso aqui é um movimento uniformemente variado, né, cara? Beleza? Então, por exemplo, uma terceira solução para esse problema seria a seguinte. Vou botar ela aqui num cantinho só, quer ver? Eu não queria desmanchar isso aqui, não. Vou botar aqui, ó, solução 3. Em uma linha você consegue resolver. Que é o quê, ó? Então, 3 formas diferentes de resolver. Só que essa solução 3, apesar de que ela é a mais fácil de todas, ela só vai funcionar nesse caso. Que é o quê? Pô, bicho, eu saquei que o movimento que é descrito por uma função dessa não é qualquer movimento, não, cara. É um movimento específico. Vou botar a equação completa aqui para você sacar, ó. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Beleza? É isso aqui, cara. No nosso caso ali, né, o S0 é 0, o V0 é 0, a aceleração vale quanto? 2. Que vai dar 2 dividido por 2, 1. Então, deixa eu colocar aqui, ó.
essa aceleração tem que valer 2. Aí sua função, então, vai ser S de t igual a 2 por 2, 1 vezes t ao quadrado, S de t igual a t ao quadrado, beleza? E aí você sabe que quando o movimento, aí conhecimento de física aqui, né? Quando o movimento ele é uniformemente variado, que é esse caso, um movimento com aceleração constante, quando a função da posição é essa, qual que é a função da velocidade? Alguém lembra? Exato, V igual a V0 mais AT. Então, V é igual a V0 mais AT. Beleza? O seu V0 já era zero, porque esses termos todos estavam zerados, você tinha só o termo quadrático. Então, o V0 ser zero significa que a sua velocidade é AT. Só que sua aceleração é quanto? É 2. Então, a sua função da velocidade, ela é 2t. O que é isso, cara? Isso aqui, talvez você nunca tenha se dado conta quando você estudou a cinemática. Mas isso é uma função que te dá a velocidade instantânea do cara, em qualquer instante de tempo. É ou não é? Porque ela funciona como? Bota um t, multiplica por 2 no caso, e eu te falo a velocidade naquele instante. Então essa função matemática, cara, mas tem estudado ali sem entender toda a lógica por trás, ela já está medindo o movimento no instante em que ele acontece. E de fato, se eu colocasse então, o que a gente queria mesmo? Ah tá, a velocidade em t igual a 1, nesse instante, a velocidade em t igual a 1, 2 vezes 1, 2. Pô, cravado. Exatamente 2, que é o que a gente estava percebendo por esse processo, ou que a gente percebeu também pelo limite, porque se o delta for para zero, minha velocidade naquele instante é 2. Então, cara, com essas 3 soluções, eu quero te convencer que esse processo ele é exato, beleza? Porque isso aqui calculava velocidades exatas e não aproximadas, e você sabe que em t igual a 1, realmente a velocidade tem que valer 2. Seja pela tabela, que te mostra que a velocidade realmente se aproxima de 2, ou pelo método algébrico aqui, que te mostra que ela aproxima de 2, ou pelo método que você talvez conhecesse lá do ensino médio e tal, cara, ela dá 2, beleza? Então esse processo que a gente está fazendo, ele é extremamente confiável mesmo. Qual que é o grande segredo do processo? O segredo é manipular a expressão para que eu consiga entender para onde ela vai quando o delta vai para zero. Porque se você só substitui divisão por zero, vai dar uns negócios esquisitos e tal, esse é o grande lance dos limites, cara. É você manipular e massagear a equação para você entender, cara, quando o negócio for muito próximo de zero, for muito próximo de sei lá o que e tal, o que acontece? Nunca você vai conseguir só substituir e saber a conta. Você vai conseguir em um caso ou outro que a gente vai fazer aqui só para você entender, ter um exemplo. Mas na hora de fazer a conta mesmo, sempre vai dar pau ali, né? Essa é a graça do negócio. Beleza? Cadê o microfone? Ficou com quem? Professor, Como você chama, irmão? Timóteo, Timóteo, falei. vou levantar um questionamento. Tipo assim, você falou que vai calcular a velocidade num instante, mas por mais que você varia 1 a mais que 0, né, o mínimo ali, você não vai calcular a velocidade no instante, você vai calcular aquela velocidade ali, a variação média. instantânea. Uma variação mínima, mas ela meio que instantânea. Isso não, como é que fala? Atrapalharia, não? Você achar a velocidade naquele instante mesmo? Assim, no primeiro momento, essa é a grande dúvida, pô, bicho, eu estou calculando a velocidade naquele instante, mas no fundo eu estou fazendo uma média, por menor que seja o intervalo de tempo. Mas o lance primeiro, aí tem 2 discussões. A primeira é meio física. Vamos ser sinceros, se eu colocasse um intervalo de tempo aqui, pô, bicho, 1 nanosegundo, 10 a menos 9 segundos, beleza? Então aqui, ó, a minha velocidade seria 2,000000090 depois 1. Vamos ser sinceros, você conseguiria distinguir isso aí, fisicamente falando? A gente está medindo uma velocidade ali. Você tem precisão para isso? Então, irmão, se o negócio é 2,0000001, meu irmão, para nós já é 2. Você nem tem talvez uma precisão, um instrumento de medida que vai nesse tipo de precisão. Então, de modo prático, cara, qual que é a diferença física entre um cara que tem uma velocidade de 2,00030 zeros em 1, o outro tem 2,31 zeros depois 1. Você fala, meu irmão, na prática é tudo 2. Não dá nem para diferenciar uma coisa da outra. Então a primeira coisa vem aqui. Então, fisicamente falando, você pegar e medir numa régua a coisa, o movimento, você nem tem precisão. Então, chega um ponto, cara, que quando o ΔT está muito, muito próximo de zero, sei lá, ele é 0,30 zeros, depois tem um 1, meu irmão, isso aqui você não consegue distinguir uma coisa da outra mais, sacou? Então é tudo praticamente 2. Beleza. Aí o segundo ponto é matemático. O segundo falando, beleza, na física eu entendi, eu vou medir ali, não vou nem conseguir distinguir uma coisa da outra, vai estar tão próximo de zero ali e o negócio vai estar tão próximo de 2 que pra gente é praticamente 2. Beleza. Seria basicamente tipo, sei lá, vamos supor, você mede 1,71
e eu pego um cara que mede 1,71, 30 0, depois 1. Você falou, meu irmão, se eu botar ele do seu lado, todo mundo vai falar que você tem o mesmo tamanho. Porque a diferença suas é 1 nanocentímetro e ninguém sabe medir isso aí no olho, entendeu? É mais ou menos isso. Beleza. Agora você vai falar, tá, mas eu sou um cara, eu sou um filósofo. Eu quero ir na natureza do negócio, né, cara? Eu quero ir no termo matemático, eu quero saber se isso realmente é exato ou não. Mas aí, cara, esse que é o lance da conta. O que essa conta tá me dizendo? A gente tem que se familiarizar um pouco. A gente não tá mexendo aqui com igualdades. O que eu tô querendo dizer, e aí é um passo um pouquinho mais abstrato mesmo que você dá. O que eu tô querendo dizer é, cara, eu não posso fazer o meu ΔT ser 0. Mas eu quero entender o seguinte. Para onde ele iria se o ΔT fosse realmente 0? E aí, cara, o que você está percebendo é, a cada vez que o ΔT cai por 1/10, a sua velocidade fica cada vez mais próxima, 10 vezes mais próxima de 2, vamos pensar assim, né? Se eu conseguisse propagar isso aqui até o infinito, cara, lá no infinito, lá onde que o vento faz a curva e as paralelas se encontram, meu irmão, eu nunca tive lá, mas o cara que foi lá, talvez ele ia esbarrar que essa velocidade aqui dá 2. Você não pode, de fato, fazer esse processo aqui, né, de fato, até o infinito, porque implicaria o ΔT ser exatamente igual a 0. Mas é meio que uma extrapolação. É você sacar, cara, eu estou enxergando um padrão aqui e no próximo passo o que eu percebo é que esse ΔT sendo 0, esse negócio seria exatamente 2. Você vê que essa conta nossa, ela nunca dá de fato 2, sempre é 2, uma porrada de 0 e depois um 1. Mas se eu pudesse fazer o ΔT para 0, eu dou esse passo, é um salto. Esse negócio iria para 2. No fundo, tem um jeito mais rigoroso de definir o limite, que a gente vai entender e tal, que significa dizer só o seguinte. O que essa conta vai dizendo? O que essa conta está dizendo é que esse número ele pode ser tão próximo de 2 quanto eu quiser. Bastando para isso fazer o delta ser tão próximo de 0, suficientemente próximo de 0. Então, o que essa conta quer dizer, a gente tem que sacar isso, ela não está falando de valores exatos, ela não está falando que a velocidade dá 2 quando o delta é 0. Né? Esse que é o problema, não é uma igualdade assim, não é isso que essa conta quer dizer. O que isso aqui está dizendo é, esse número aqui, o resultado dessa conta, essa velocidade, ela pode ser o número mais próximo de 2 que você puder imaginar, desde que você consiga fazer o delta tão próximo de 0 quanto você puder. É isso que está querendo dizer, sacou? Não é bem uma igualdade do tipo assim, então se o delta for 0, isso aqui dá 2. Né? A gente não está calculando, pensando na função matemática aqui, ó, v de t, né, como se eu estivesse calculando aqui, ó, o v de delta. Porque o delta é 0, eu não poderia fazer essa conta, sacou? Esse que é o significado. Então isso aí você vai se familiarizando. Essa conta está querendo dizer isso, cara. Esse número é o mais próximo de 2 que você quiser, desde que o delta fique o mais próximo de 0 que você puder. É isso que é a conta, beleza? Agora tá de boa? Fechou? Segura aí, você vai ficando mais à vontade com isso aí com o tempo. Como eu disse, na aula passada eu falei isso pra galera. É um pouquinho desconfortável quando você começa a mexer com essas coisas. Daqui a pouco eu vou desenhar uns gráficos e você vai conseguir visualmente entender um pouquinho melhor o que isso significa. Mas por enquanto, se está causando alguma estranheza, eu inclusive escrevo isso aí no livro desse capítulo que você leu. Eu falo, cara, é isso mesmo, fica à vontade aí e aguenta mais um tranco aí que daqui a pouco você vai ficando mais à vontade com a conta.